Olá, nós estamos vendo hoje um resumo da nossa aula de análise das demonstrações contábeis. Na última aula, nós vimos o início das principais demonstrações contábeis. Então, para se fazer uma análise das demonstrações financeiras, nós temos que entender quem são as demonstrações financeiras. Aula passada, nós vimos alguns conceitos que envolvem o balanço patrimonial, demonstração de resultado, vimos algumas limitações das demonstrações financeiras e alguns conceitos de consolidação também. Na aula de hoje, a gente vai continuar com todas essas demonstrações e finalizar todas as peças contábeis que são fundamentais para que a gente possa fazer uma análise das demonstrações financeiras. Quais são essas principais, ainda continuando, principais demonstrações financeiras? Uma delas é o balancete de verificação, ou simplesmente balancete. O que, que ela é? Elas são demonstrações contábeis periódicas, geralmente mensais, que resumem a situação financeira da empresa em um determinado momento. Elas são feitas pelos administradores para mostrar a situação da empresa em momentos que fogem do encerramento do balanço. Então, se nós tivéssemos hoje que analisar uma empresa, o último balanço que a gente teria publicado seria o balanço de 2019, porque geralmente os balanços só são publicados depois de abril. Mas eu teria que ter, para fazer uma análise, 3 balanços de um balancete recente. O ideal seria um balancete, mesmo que seja de dezembro de 2020, para que eu possa ter pelo menos 3 demonstrações completas e um balancete intermediário. Então, o balancete ele é importante justamente para tirar essa defasagem de informação em relação à última peça ou balanço contábil completo. Então, ele é muito importante, ele ele traz bastante informação e traz bem mais próximo da data que eu estou analisando as informações contábeis. Só que como ele trata de uma demonstração financeira intermediária, muitas vezes ele tem alguns ajustes a serem feitos, porque nem sempre eles foram apurados custos integralmente. A equivalência patrimonial também não foi apurada integralmente, que é justamente a participação da empresa na outra empresa, essa movimentação também não foi apurada no resultado. E também dados que envolvem os impostos do final do mês. Claro que ele tem algumas dificuldades, principalmente em relação à sazonalidade. O total do faturamento de algumas empresas, se considerando aí um balancete de 6 meses, por exemplo, às vezes pode estar impactado por movimentos sazonais, que é o exemplo que eu já dei em sala de aula e já conversei com vocês, é o balanço de uma empresa que fabrica panetones. Então, em junho, geralmente, eles não têm quase nada de vendas, porque todo o faturamento deles está concentrado no segundo semestre. Então, sofre impacto. É importante o balancete, mas ele sofre impacto da sazonalidade. Outra demonstração contábil é o parecer dos auditores externos. Então, toda SA de capital aberto é obrigada a ter seus pareceres auditados, ou seja, revisto por outros auditores. Esse parecer de auditores externos, eles têm que avaliar a qualidade dessa demonstração, atestar que eles foram feitos dentro de procedimentos legais. Eles vão apresentar aqui as principais práticas contábeis adotadas pela auditoria, e se as notas e tudo que está ali nas demonstrações financeiras foram suficientes para que os auditores pudessem atestar a qualidade dessa demonstração financeira. Esse parecer ele compõe-se de vários parágrafos, desde a identificação da demonstração financeira que está sendo auditada, até mesmo a extensão do trabalho dos auditores e, por último, a opinião deles, que a gente chama de parecer final dos auditores independentes. Essas empresas que geralmente auditam balanços no Brasil, as melhores são todas estrangeiras. A Deloitte, a Ernst Young, a KPMG e a Pricewaterhouse. Temos empresas brasileiras? Sim, mas se for auditado por essas empresas, é melhor ainda. Quantos tipos de pareceres são oferecidos? São 4 tipos de pareceres que as empresas identificam, que a empresa de auditoria identificam nas organizações. É o parecer sem ressalva, o parecer com ressalva, o parecer adverso e o parecer com abstenção de opinião. Sem ressalva, declara que as demonstrações financeiras foram de acordo com os princípios contábeis aceitos e elas refletem basicamente o que está na contabilidade. Já o parecer com ressalva, ele diz que também foram feitas, só que existem alguns itens que podem tem as suas exceções, e que podem comprometer a interpretação.
Quando o auditor coloca isso, ele é obrigado a nominar aonde executar e quais os efeitos disso, os impactos em relação a números dentro do balanço, das demonstrações financeiras até como um todo. O parecer adverso é justamente o contrário. E é nessa hora aqui que a gente, quando está fazendo, por exemplo, qualquer análise de demonstrações financeiras, para toda análise. Por isso que o parecer dos auditores e independentes é a primeira peça contábil que eu olho, por conta de, se por acaso eu tiver as dois últimos aqui, que é o parecer adverso de abstenção de opinião, a minha análise não prossegue, porque eu não tenho qualidade nas demonstrações financeiras. O parecer adverso, ele é omitido quando, na opinião dos auditores, aquelas demonstrações contábeis não refletem a realidade da contabilidade. Então, ele tem dificuldade ou tem erros onde que eu não posso confiar naquele balanço. Isso se chama parecer adverso. Já o parecer de abstenção de opinião, quando o auditor não conseguiu dar a sua opinião por falta de independência, até mesmo que foi limitado na extensão dos seus trabalhos, ele não teve acesso a muita informação, ele se deparou com sistemas e controles internos ineficientes e ineficazes, e também não conseguiu, as demonstrações anteriores não foram auditadas, então ele tem um problema de gerar esse parecer, que a gente chama, ele se absteve de dar opinião. Esse é um parecer com abstenção de opinião. Outra peça contábil importante é o relatório de administração. Ele, ele é um relatório onde que é feito pelo presidente do conselho de administração. Ele relata uma visão geral da empresa. Então, é feito pela própria empresa, onde que eu tenho uma análise corporativa, setorial e financeira sobre a ótica da empresa. Na verdade, ele detalha os números que estão dentro do balanço, muitas vezes que não consigo identificar, e ele descreve isso. Ele mexe com projeções também, fala sobre o passado e também com o futuro da organização. Ele tem, em linhas gerais, ele funciona como se fosse uma prestação de contas da empresa para os seus acionistas. E evidenciar os principais negócios, sejam eles financeiros ou até mesmo sociais, administrativos, que aconteceram no exercício. Como ele é um item gerado pela própria empresa, muitas vezes tem um viés muito forte e algumas coisas importantes talvez não sejam relacionadas nesse relatório. Então é importante você ter um senso crítico quando olho essas demonstrações, essa demonstração chamada relatório de administração. Outra peça contábil é as notas explicativas. Elas complementam as demonstrações financeiras. O objetivo dela é esclarecer os critérios usados na contabilidade e usados na empresa, como, por exemplo, a composição dos saldos de determinadas contas, aquelas mais completas ou mais representativas, que são o caso de clientes, estoques, imobilizado, fornecedor, bancos, tudo isso é detalhado dentro das demonstrações denominadas notas explicativas, que são complementares às demonstrações financeiras. Então, ela detalha tudo isso, método de depreciação e também os principais critérios na avaliação dos elementos patrimoniais. Outra peça contábil fundamental é as demonstrações da mutação do patrimônio líquido e dos lucros e prejuízos acumulados. É como o patrimônio líquido se movimentou de um período para outro. Então, a principal movimentação que ocorre de um período para outro é justamente esse último item aqui, que é a demonstração do resultado do período. Então, eu tenho um PL do ano anterior, obtive um resultado, esse resultado, se não for distribuído, ele é integralmente colocado dentro do patrimônio. Então, uma única movimentação nesse exemplo aconteceu. Só que não é só isso que acontece. Pode ter aumento ou redução de capital, que também é mostrado dentro dessa peça contábil. Eu posso distribuir dividendos, eu posso formar reservas ou até mesmo internas, deslocar uma reserva, por exemplo, aumento de capital. Nessa movimentação eu não tive ingressos, simplesmente se movimentar. Eu posso ter ajustes de exercícios anteriores. Isso quer dizer o quê? Que itens que deveriam ter sido elencados na minha demonstração de resultado, ou melhor, transitado por resultados em anos anteriores, não aconteceu isso. E nesse último balanço está acontecendo de forma integral. Então, eu estou fazendo um ajuste do exercício anterior. Pode ser positivo ou negativo. Caso, por exemplo, de não pagamento ou não apuração de um tributo há 2, 3 anos atrás, ele pode impactar no patrimônio. Não vou abrir minha contabilidade não regride, ela tem que ser ajustada direto dentro do patrimônio. E o que a gente já falou é o resultado
do período que também é jogado dentro da mutação do patrimônio líquido. Nem todas as empresas elaboram essa peça contábil, as limitadas não elaboram, mas eu consigo identificar como que é feito, uma vez que, ou pelo menos a movimentação dela. Uma vez que o índice, o cálculo básico para que se possa fazer de que houve movimentação é o PL anterior mais o que modificou de resultado tem que dar o PL atual, se não houve nenhuma distribuição. Se houve, eu não consigo identificar se eu não tiver essa peça contábil, né? Eu vou ter que olhar. Então, nesse exemplo aqui, percebam que eu tenho um patrimônio inicial de 42, eu tive lucro de 3, aqui é 42 mil, teve um lucro de 3 milhões 287, só que eu tive saída de recursos aqui, onde que praticamente o que eu tive de resultado foi distribuído. No ano seguinte, no ano 2, comecei com 42, tive também um baita de um resultado, mas eu tive pequenas distribuições. Aqui fiquei com 3 milhões de patrimônio. 3 milhões no ano 3, que foi o início, 4 milhões de resultado, mas grande parte foi distribuído. No final, acabei fechando o ano 3 com 2 milhões 388. Qual a pergunta que eu tenho que fazer? O que aconteceu com esses números aqui? Porque no meu balanço lá, o patrimônio inicial praticamente não se justifica eu sair de 42 para 42, sendo que eu tive um resultado de 3 milhões. Esses 3 milhões eu consigo olhar na demonstração de resultado. Mas eu quero saber onde que foi distribuído isso aqui. Podia ter sido saída de um sócio, poderia ter sido distribuição de dividendo, poderia ter sido ajuste. Não, aqui foi uma saída de capital, né, porque foi negativo, e tem dividendos distribuídos. Então, foi distribuído o resultado. Na pergunta para a empresa, que não elaborava essa peça contábil, realmente houve uma separação de sócios. O dono, na época, separou da esposa e houve o pagamento dessa. A esposa participava da empresa e o pagamento dessa saída foi via saída de capital, porque foi também distribuição de dividendos. Porque na distribuição de dividendos eu tenho aí um reflexo tributário muito grande, não pago imposto aqui. Então, o dono, quando separou da esposa, que era uma das sócias, a saída desse recurso foi usando a empresa para pagamento. Aqui eu tenho um sério problema de descapitalização da empresa. Isso eu só consigo identificar na mutação do patrimônio líquido. Outra forma de olhar o patrimônio líquido é nesse modelo que é muito utilizado, que a gente consegue olhar por colunas e por linhas. Nesse aqui eu tenho, em 31 de dezembro, um capital de 50, de 2012, né? Capital de 50 milhões, 3 milhões de reserva, 10 milhões de lucros e prejuízos acumulados, lucros acumulados no caso aqui, um total de patrimônio de 63.200. Tive um resultado em 2003 de 10, distribuí aquele lucro acumulado. Na verdade, eu realoquei esse lucro acumulado para a reserva, parte dele, 500, e distribuí dividendos de 3,5. Percebam que meu patrimônio foi para 69.700, considerando essa entrada e essa distribuição. Porque esse valor aqui não impactou, porque simplesmente foi uma movimentação interna no meu patrimônio. Capital ficou o mesmo, reserva foi aumentado em 500, e o lucro e prejuízo acumulado teve várias movimentações, fechou em 16.200. 50 mais 3,5 mais 16.200, fechou em 69.700. No próximo período, percebam que eu saí de um capital de 50, fui para 70. Sendo que entrou um novo sócio integralizando 10 milhões, mas eu tive também uma movimentação de reserva do lucros acumulados para dentro do capital. Então, efetivamente, aqui entrou dinheiro novo, 10, porque o outro já estava como reserva. O resultado de 2014 foi 20 mil, e também eu tive uma movimentação dos lucros e prejuízos de 1 milhão para a reserva novamente, e distribuí 9 de dividendos. Como é que ficou o meu patrimônio com todas as movimentações no ano de 2014? O meu capital social era de 50, foi para 70. A reserva, que era 3,5, foi para 4,5 com a incorporação de 1 milhão que veio de lucros e prejuízos acumulados. Meu lucro acumulado aqui ficou 16.200 e o meu PL final ficou 90.700. Aqui, essa empresa é considerada uma empresa boa, porque um sócio novo está entrando, ela capitaliza suas reservas e os dividendos ou o resultado ela não distribui integralmente. Vejam que ela teve 20 mil de resultado
e distribuiu menos que a metade disso, tá? Então, aqui nessa mutação eu consigo enxergar muito bem isso. Outra peça contábil é a demonstração de fluxo de caixa. Como eu falei em aula, isso aqui a gente vai identificar claramente, mais detalhadamente em uma outra aula nossa, que só vamos mostrar até como funciona, como se constitui isso aqui. Basicamente, a demonstração de fluxo de caixa, ela mostra como o caixa da empresa foi movimentado. Então, aquele razonete que a gente vinha em contabilidade, lá, caixa, que quando eu vendo à vista ele é sensibilizado, ou quando eu pago à vista, ou quando eu pago itens que envolvem contas do passivo, então nós estamos olhando para aquele fluxo de caixa. Importante é entender o que é um fluxo de caixa direto, é aquele que eu consigo identificar claramente dentro da empresa, o que saiu, o que entrou dentro do caixa, mas para isso eu teria que ter acesso ao caixa da empresa. Mas eu consigo também enxergar o que a gente chama de demonstração de fluxo de caixa pelo método indireto. Olhando as demonstrações financeiras ativo, passivo, demonstração de resultado e mutação do PL, eu consigo identificar como a empresa obteve recursos e como ela aplicou nas suas operações, nos seus financiamentos e investimentos. Então, aqui nós temos basicamente como que funciona a demonstração de fluxo de caixa. Ela obteve 12 milhões nas operações dela, de investimento que ela aumentou imobilizado teve 12 milhões, de financiamentos ela obteve financiamentos de 8.200. Quanto que ficou o saldo de caixa dela? Saiu de 5, foi para 13.500 com todas as movimentações que ocorreram. Isso a gente vai detalhar melhor, mas aqui é muito importante de entender como funciona o fluxo de caixa indireto, porque ele pega demonstrações financeiras e compara um período com outro para chegar nesses resultados aqui. Estoques era 100 milhões no ano 1, foi para 104.600. Ou eu tive aplicação em estoques de mais 4.600. Por outro lado, aqui lá no passivo, meus fornecedores era 1 milhão, foi para 1.950. Ou eu tive um acréscimo de 950, quer dizer que os fornecedores me financiaram mais. A diferença de tudo isso aqui vai me dar fontes e usos. E se por acaso eu não tiver recursos, esses empréstimos aqui, para fechar o meu caixa, normalmente vão ser utilizados. Tá? A gente vai ver com mais detalhes como funciona essa demonstração de fluxo de caixa, até calcular. Por último, nós vamos falar sobre a demonstração do valor adicionado. O que é a demonstração do valor adicionado? É uma peça contábil onde que expõe toda a geração de riqueza da empresa. Eu pego a demonstração de resultado e mostro um outro formato. Então, o que foi gerado de receitas, tanto operacionais como não operacionais, coloco em uma única linha. Depois eu distribuo isso para empregados, governo, acionistas e financiadores. Mas, como isso na demonstração de resultado está em diversas linhas, ou em custo ou em despesa, eu coloco por item, que a gente está vendo aqui. E depois exponho, mostro quanto que eu tive de resultado ou de receita e como ele foi distribuído. Inclusive, incluindo a parcela considerada de riqueza, que é quanto que ficou na organização, quanto que teve de resultado para a organização. E essa demonstração financeira, por ter esse caráter social, mostra que o quanto essa empresa contribuiu para uma nação, para um Estado, no aspecto aí de quanto que se foi pago ao governo através de impostos, de acionistas e até mesmo de financiadores. Aqui mostra, né, uma demonstração de valor adicionado. Aqui o quanto de receita, 5 milhões, 4 milhões, e como que ela foi distribuída, o valor aqui a ser distribuído. Lembra que aqui eu vou desconsiderar itens que envolvem custos e tudo mais. No final aqui, quanto que foi a distribuição? Quanto que foi para pessoal, encargos, impostos, despesas, dividendos, juros sobre capital próprio também é dinheiro de distribuição, e quanto que ficou retido na empresa. Então, 25% desse valor a ser distribuído, gerado aqui, foi de lucro. Quanto que foi para o governo através de impostos? Nosso exemplo aqui, 46, no outro ano foi 49. Então, a demonstração de fluxo de caixa me mostra todos esses itens. Algumas empresas aleatórias por país aqui mostra como que funcionam as DVAs em outros países. Na Alemanha, 79% do que foi gerado de receita vai para pagamento de salários, né? Tributos, 14,5%, são os dois principais pontos. No caso da França, eu tenho 61% para salário, juros 6,5%, reinvestido na empresa, olha aqui um percentual grande, 21%, que fecha os 100 aqui junto com os demais.
Nos Estados Unidos, um pouco mais equilibrado, 51% para salário, 15% acionista, juros, que é pago 9%, tributos 16%, aqui você pode ver que não é tão oneroso assim, reinvestido na empresa 9, fecha os 100. Já no Brasil, salários do total, 21% foi para 21% foi para o pagamento dos funcionários e tudo mais. Acionistas ficaram com 5,9%. Juros, aqui juros caros, né? Nós temos juros elevados, então 20%. E aos tributos aqui, 49,4%. É o grande problema aqui antes dessa reforma tributária. No final, acaba fechando 100%. Então, no geral, é isso. Foi entregue também um exercício para o pessoal fazer em casa. Eu vou postar isso no portal, no AVA também. Para quem quiser, na próxima aula, a gente vai resolver esse exercício, que lá eu tenho 100 contas para que vocês reclassifiquem em ativo, passivo e contas de resultado. E também, na nossa próxima aula, nós vamos colocar se esse item, na hora de montar uma reclassificação para fins de balanço, vai ser reclassificado ou não. Então, tem o exercício no AVA, que ele tem uma semana para serem realizado também, que é um exercício onde tem 10 questões, que envolve todos os itens que a gente viu na aula passada e na aula de hoje. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção.